O debate da medida provisória que cria o Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional repercutiu longe do Congresso. Chegou à Bolsa de Valores e derrubou ações da Embraer. Tudo por causa da ameaça de mudança na regra de concessão de subsídios. Nessa terça, no entanto, a polêmica foi resolvida, pelo menos na comissão que analisou o assunto. O debate segue agora para o plenário da Câmara e depois do Senado. Mas a aviação regional vai muito além. Envolve estrutura de aeroportos e segurança. Esse é o tema do Expressão Nacional que começa agora. Eu recebo hoje o secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil, Rogério Coimbra. O vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, Rodrigo Spader. O deputado Assis Carvalho, do PT do Piauí. Ele é presidente da comissão mista que analisou a medida provisória. E o deputado Nilson Leitão, do PSDB de Mato Grosso. Na sua cidade ou perto de onde você mora, tem aeroporto? O que você acha da proposta do governo de subsidiar a aviação regional? Participe pelo 0800 6969, o e-mail expressãonacional@câmara.leg.br ou nosso Twitter, @xnacional. Eu sou Maristela Santana e o Expressão Nacional é transmitido pela TV Câmara e a nossa página na internet. Senhores, muito obrigado pela presença aqui no nosso debate. Deputado Assis Carvalho, PT do Piauí, eu gostaria de começar com o senhor, justamente tentando esclarecer essa polêmica que tomou conta dos jornais de ontem para hoje, em função de uma mudança que inicialmente havia sido proposta no relatório do senador Flecha Lima, do PSDB do Pará, e que acabou sendo revertida. Explica para a gente o que aconteceu. O senador Flecha Ribeiro, perdão, que foi o relator, que precisamos reconhecer, com muito cuidado, muita competência e muita responsabilidade, ouviu todas as partes envolvidas. O governo, que teve um papel fundamental, e aqui o nosso líder, José Pimentel, foi muito importante neste papel, toda a liderança do partido, onde hoje nós fechamos um relatório que tinha aproximadamente uns 100 destaques, e no final a gente conseguiu dialogar, onde os destaques foram retirados por conta de uma proposta que contemplou todas as partes. O que era que tinha? Nós tínhamos uma posição inicial e era defendida pelas empresas que estão trabalhando na questão da aviação regional, onde tivéssemos em torno de 30% do valor do fundo, que hoje está em torno de 4,3 bi, e o governo inicialmente estava propondo que fosse 15%. No primeiro relatório, o senador Flecha Ribeiro propôs 20%, mas depois de discutir a necessidade da expansão desses voos, concluiu-se que menos de 30% não seria possível. O que estamos chegando aí a 1,3 bi, em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais para 2015. Claro que esse fundo é crescente, isso vai aumentando ano a ano. Essa proposta ela tem uma validade de 5 anos, renováveis por mais 5 anos, o que é suficiente pela proposta apresentada para que a gente possa finalmente fazer um projeto neste país que era reclamado por todos e por todas, por todos os partidos. Na verdade, essa proposta ela perpassa o interesse de partido A ou partido B. É um sentimento de desenvolvimento desta nação, porque hoje os negócios têm pressa, as pessoas precisam se locomover. E não tem como você fazer um trabalho como esse, num país desse tamanho, se não tiver o estímulo ao voo regional. Nessa proposta, nós estamos trabalhando, pela proposta do governo, na estruturação ou em aeroportos existentes, melhorando a sua estrutura, em novos aeroportos, da ordem de 270 aeroportos, e com incentivo de subsidiar esses voos, dando e oferecendo condições para que você tenha aproximadamente um custo de passagem próximo de um valor de passagem de ônibus, né, diante da proposta que foi apresentada. Nessa proposta, apenas com diferenciação para a Amazônia Legal, porque os aeroportos contemplados são os aeroportos que você tem aí até uma movimentação de 600 mil passageiros, pessoas que precisam se locomover, e na Amazônia Legal chegando a 800 mil, sobretudo pela situação especial da Amazônia, onde a gente sabe que as condições de locomoção de médicos, de profissionais de ensino são bem mais difíceis do que nas outras regiões do país. Certo. Então, no final, a gente teve a felicidade de poder comemorar um relatório que foi votado pela unanimidade dos presentes,
com a retirada de todos os destaques. Rodrigo Spader, do vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aeronáuticos. A proposta da medida provisória que veio, que gerou essa polêmica toda, inclusive na Bolsa de Valores, ela estabelecia que haveria um limite, né, subsídio de 50%, mas com limitada a 60 assentos. Né? Isso tinha um impacto para as empresas que operam com aeronaves menores, que são, sobretudo, as aeronaves que hoje são comercializadas pela Embraer, que foi o caso da Azul. Né? E teria um outro impacto para as empresas que operam com aeronaves maiores. A primeira versão do relatório do senador Flecha Ribeiro, ele retirava essa limitação de 60 assentos. Né? Então, mantinha simplesmente 50% de subsídio. E isso causou um impacto porque a Azul entendeu, então, que as empresas que operariam com voos maiores teriam um subsídio maior e por isso que ela resolveu até, ela sugeriu, ameaçou, se é que se pode dizer assim, em interromper, em suspender a encomenda de 30 aeronaves que ela havia feito para a Embraer e isso gerou toda essa polêmica no mercado acionário. A Embraer ontem teve uma queda de mais de 4% na Bolsa de Valores e hoje recuperou o seu valor. Na sua avaliação, você é um profissional da área, na sua avaliação, qual visão, qual versão de relatório era melhor? A que estabelece limite de subsídio a 60 assentos, que é o texto original da MP, ou a primeira versão do senador Flecha Ribeiro? É evidente que, independente de qual das versões passe a ser aprovada, nós vemos com bons olhos o subsídio. Independente se ele seja feito para aeronaves sem a limitação de assentos ou com a limitação. Com certeza, com a limitação de assentos vai obrigar as empresas a operarem aeronaves um pouco menores. E essa obrigação vai fazer com que essas aeronaves operem em aeroportos menores. Sem a limitação, teríamos um incremento da operação, com certeza, mas talvez não tanto quanto o governo está pretendendo e nem tanto quanto nós gostaríamos, porque o sindicato, uma grandes bandeiras é a geração de empregos e é a proteção dos empregos. Então, independente de qual formatação seja realmente aprovada, nós somos favoráveis a esse subsídio. Deputado Nilson Leitão, PSDB do Mato Grosso. Essa mudança que havia sido proposta inicialmente, que foi revertida, um dos pontos levantados é que ela diminuiria a frequência de aeronaves. Seriam aeronaves de porte maior, consequentemente a frequência seria menor. Qual é a sua avaliação em relação a esse ponto polêmico da medida provisória? Bom, boa noite a todos. Eu acredito que a medida provisória ela vem somar. Eu concordo com o deputado Assis que isso ultrapassa os sentimentos partidários. O Brasil é um país continental, eu sou de uma região do norte do estado de Mato Grosso, né? Nós temos lá voos diários da Azul, Passaredo e outros que podem atender, e eu acredito que essa mudança, esse aspecto de incentivo da lei, ele precisa ser aprimorado em alguns aspectos. O que não pode é ter distorção e deixar de ter a isonomia entre o pequeno e o grande. O que todos sofrem hoje em regiões como essa é justamente o preço da passagem. Às vezes se paga mais caro você sair do interior, do norte de Mato Grosso para chegar até a capital Cuiabá do que sair de Cuiabá e ir para Buenos Aires. É um absurdo, às vezes, o que se cobra de tudo isso. A diferença que pode ter, tirando a oportunidade das empresas regionais com as aeronaves menores, isso seria Deputado, eu estou sendo informada aqui que nós estamos com um problema no seu áudio. Então, eu vou passar para o secretário, a gente volta em seguida, assim que o pessoal conseguir arrumar, trocar o seu microfone, ok? Só um minutinho, por favor. Rogério Coimbra, secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil. Queria ouvir você também em relação a essa polêmica, em relação à mudança que aconteceu de limitar a utilização dos recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil a 30%. Parece que não havia essa limitação antes na medida provisória. Bom, boa noite a todos, em primeiro lugar. Com relação à limitação dos 30%, eu acho que foi um debate produtivo e bastante tranquilo. O fundo, ele, como foi mencionado já pelo deputado, tem uma tendência de arrecadação dele ser crescente. O 30% era o valor que a gente apoiou quando foi trazido, o governo apoiou esse valor e nós entendemos que é suficiente para dar abrangência à cobertura que o programa precisa. Com relação à polêmica dos 60 assentos e o impacto que isso gerou esses dias, a medida provisória enviada pelo governo não trazia qual seria o valor,
porque a ideia do governo era colocar isso no decreto que regulamentaria. Mas a intenção desde o início, e isso foi anunciado pela presidente Dilma em 2012, quando ela anunciou o programa de investimento em logística, já era sim estar limitado a 50% do assentos oferecidos e limitado também a 60 assentos no máximo. Então, já era essa a ideia do governo inicial, que foi aprovada agora só já fixada em lei, que foi uma das críticas feitas pelo relator, de que a lei seria muito abrangente e não traria algumas definições, estaria deixando elas para ser regulamentadas em decreto. Mas foi muito tranquila a discussão, produtiva. Gostaria também de ratificar o elogio que foi feito à condução, envolvendo todas as partes interessadas, as empresas, o governo. O diálogo foi bastante produtivo e nós estamos satisfeitos com esse texto que saiu. Agora, secretário, quando a gente fala em subsídio, a gente pensa logo numa outra coisa, que é a questão fiscal, né? E a presidente Dilma Rousseff, o ministro da Fazenda, já deram sinais de que vão ser feitos ajustes na política fiscal do governo. Não é uma coisa um tanto incoerente o governo falar em ajustes na política fiscal, uma política fiscal um pouco mais restritiva, e ao mesmo tempo falar em conceder subsídios para a aviação? Não acho que tem incoerência. Em primeiro lugar, esses recursos, que são os recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil, que vão ser destinados, são recursos gerados no próprio setor. A maior fonte desses recursos são as outorgas, né, os pagamentos que os aeroportos concedidos fazem para o fundo. Então, ele não está competindo. Os grandes aeroportos, por enquanto, temos 6 concedidos à iniciativa privada e todos eles fazem pagamentos anuais que compõem esses cerca de 4 bilhões, que é o recurso do fundo hoje. E a gente entende que o incentivo que esse subsídio vai dar, em termos de geração de emprego, crescimento de novos voos, toda a externalidade dos multiplicadores econômicos que um voo traz para uma região que passa a receber, tende a dinamizar a atividade econômica e, com isso, inclusive, aumentar a arrecadação dos tributos gerais que o governo tem. Então, não vejo incoerência, não. Acho que está bem alinhado. Deputado Nilson Leitão, o seu áudio já foi corrigido, peço desculpas. O senhor quer retomar um pouco a sua fala, o que o senhor estava explicando, a sua posição em relação à questão da medida provisória, dos subsídios, do limite à utilização do fundo? Eu acredito, só para complementar, de que o subsídio é necessário. É impossível a sobrevivência, principalmente das empresas regionais, poder atender esse Brasil que é continental. Tem gente que anda de carro ou de ônibus 1.400, 1.500 quilômetros para alcançar uma aeronave comercial. É uma coisa mais difícil. Paralelo a isso, e já se lembra de que precisa estruturar os aeroportos regionais, né? Se não houvesse a estruturação, até hoje foi quase que o Deus me acuda, ou cada um que se vire, né? Os municípios, prefeituras, precisando fazer. Estamos atrasados com essa estruturação. Lançou-se há 2 anos atrás a estruturação de 200 e poucos novos aeroportos, né? Capitaneados e liderados pelo Banco do Brasil. Eu espero que, de fato, socorra. O próprio CIAF já aponta que dos 3 bilhões que em julho foi anunciado para esses investimentos, apenas 1.300 foram pagos. Então, existe aí ainda uma diferença que deve ser ainda autorizada o pagamento pelo governo federal. A gente espera que realmente seja um assunto que não se arraste. Ou seja, que o Banco do Brasil, que está à frente dessas obras, não demore tanto para fazer os aeroportos como demora para pagar crédito agrícola. Rodrigo Spada, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Eu tenho aqui um comentário de Reinaldo Alves, infelizmente não sei de que cidade ele é. Ele diz o seguinte: os aeroportos devem ser pensados com pistas de aviação para aterrissagem de cargueiros, para que no futuro seja viável uma relação comercial na América Latina. Qual é a sua opinião em relação a isso? Não, realmente, em locais onde sejam necessárias essas aeronaves que levam uma quantidade de carga grande e necessitam de pistas maiores, o governo pode sim dar esse passo adiante, visualizar se existe a condições dessa região específica em trabalhar com carga aérea. Sim, na construção do aeroporto, o governo pode e deve já se antecipar essa demanda. Porém, se o aeroporto ele é basicamente turístico, ele vai levar basicamente passageiros e aeronaves médias e não aeronaves grandes, a pista ela pode ser adequada para aquele tipo de operação. Okay. Deputado Assis Carvalho, PT do Piauí, o senhor comentou no início da sua fala que o relatório da comissão foi fechado em 5 anos, prazo de subsídio, podendo ser estendido por mais 5 anos. Será que esse período é um período suficiente para que as empresas que vão investir, mesmo com esse subsídio, elas consigam ter retorno do investimento? O debate na comissão foi um debate muito rico. Um debate que contou com presença de
todos os agentes e sujeitos envolvidos, tanto do governo como das empresas, né, dos reguladores. E a grandeza deste relatório é porque ele nasce exatamente desta compreensão e que o pedido que era feito por aqueles que já operam e já têm experiência em outros países de operar também, porque abriu-se também, dentro deste relatório, a condição de investimentos de recursos estrangeiros, desde que o recurso estrangeiro legalize empresa no Brasil, né, não dá para ser uma empresa internacional, mas se o recurso ele vem e você legaliza, já são empresas que já têm experiência em outros países. E esse foi o pedido, é que, sendo 5 anos, que desse a vontade de mais 5 anos. Porque nós não podemos também imaginar que nessa disputa de espaço do comércio fique de eterno. Não, é um período para que este programa ele possa se estabelecer. Além do olhar do turismo, e eu pegando um pouco o olhar aí da pergunta do cargueiro, é possível que você vai ter em algumas regiões aeroportos preparados para isso. Agora, não é necessário que todos os aeroportos sejam assim. Vou pegar o exemplo do estado do Piauí. O Piauí está sendo contemplado no primeiro momento em 7 aeroportos. Nós temos o aeroporto de Parnaíba e São Raimundo Nonato, que está com todas as condições de receber qualquer cargueiro. Mas temos outros 5 que não precisam e nem teria necessidade, pelo menos dentro dos próximos 20 ou 30 anos, se vier a se desenvolver, é um novo projeto. Mas o que a gente precisa hoje lá são condições de turismo, são as condições dos negócios médios e pequenos, são as condições de poder você levar medicamento com um grau de velocidade de forma noturna, poder salvar uma vida com aeroportos iluminados, são as condições de você poder interagir no campo da educação, onde eu possa ter uma universidade lá na região de Paulistana, na região de Corrente, e eu posso levar um doutor de Teresina e voltar este doutor no mesmo dia, se assim for necessário. É a condição de interiorizar a saúde, onde eu possa ter também profissionais na capital, que ele possa ir lá numa cidade do interior, preste o seu dia de trabalho e depois retornar para a sua família. Deputado. Então, eu só estou colocando que não é necessário agora imaginar logo um super aeroporto. É um aeroporto que ofereça as condições e que venha dar mobilidade a esse nosso povo. Essa questão da mobilidade está sendo objeto, inclusive, de um comentário de um telespectador nosso que sempre nos assiste. Agradeço, Rildo, a sua audiência fiel, vamos dizer assim, Rildo Alves de Oliveira, de Desterro, na Paraíba. Ele diz o seguinte: as ações do governo federal de implantar aviação no interior do país são de grande importância e trazem conforto aos cidadãos. Deixo como exemplo o deslocamento que faço de onde estou, ele está em Desterro, na Paraíba, para a capital mais próxima, que leva mais tempo do que quem vai para São Paulo de avião. É verdade. E essa necessidade de locomoção mais rápida, a modernidade exige isso. Hoje, isso acontece muitas vezes no deslocamento de carro ou de ônibus, demorar muito mais do que você sair de um estado para outro, exemplo que ele colocou aí. E a questão mais séria, vamos pegar o Nordeste. O Nordeste, o Brasil inteiro sabe que é uma região que tem um potencial turístico muito forte. Agora, você precisar se deslocar de Maceió a Teresina, você tem que ir a São Paulo, tem que vir a Brasília para poder ir a Teresina. Não tem sentido nos dias de hoje você dificultar essa mobilidade rápida, esse deslocamento entre uma capital e outra por falta de um incentivo à questão da aviação. E aí, não tem dúvida nenhuma, quando há movimentação de pessoas, onde há o turismo, sem sombra de dúvida, há aquecimento de mercado e todos ganham com isso. Então, eu compreendo que essa decisão que o governo tomou, e atendendo um chamamento do país, de todas as linhas de pensamento, e nesse momento atende um chamamento como esse, é um chamamento grandioso. São 270 aeroportos que serão beneficiados. Praticamente vai ficar, porque o aeroporto regional é o aeroporto onde parte ou chega uma nave que está dentro do programa. Então, eles caracterizam como aeroporto regional. Vai ficar fora praticamente, parece que 30 aeroportos, mais ou menos 30 aeroportos no país. Ora, você imaginar que, somando os que nós já temos, nós teremos 270 aeroportos, e todos estão dentro deste programa, nós estamos praticamente atendendo o Brasil quase na sua totalidade e de forma muito particular e especial as regiões mais distantes, como bem colocou o deputado Nilson, lá da região do Mato Grosso do Sul, de todo o Nordeste, do Norte. Então, eu acho que isso sim é ver realmente o país como uma federação, integrando todas as regiões da nossa nação. Secretário, o deputado Assis Carvalho citou o número de 270 aeroportos. No ano passado, a Associação Brasileira de Empresas Aéreas elaborou um estudo e citou
a construção e a reativação de aeroportos em 71 localidades brasileiras, aeroportos regionais. Dessas 71 localidades, só 2 estados ficaram de fora, o Distrito Federal, por motivos óbvios, muito pequeno, e o Acre. Todas as outras unidades da federação foram atingidas. As unidades da federação foram em estados, todos os outros estados foram atingidos. Por que essa diferença de números entre o que propõe a Associação de Empresas Aéreas e o que propõe o governo? Bom, primeiro acho que vale a pena, dado esse contexto, a gente explicar o contexto de onde nasceu esse programa e como a gente chegou nesse 270 no programa de subsídios. O setor de aviação civil nos últimos anos tem experimentado um sucesso em termos de crescimento muito grande. Nos últimos 10 anos, a gente cresceu em média 12% ao ano. Isso, num período tão longo, é bastante expressivo. E isso acompanhado também de uma queda substancial no preço médio das passagens. De 2003 para cá, caiu mais de 50% a tarifa média. O que a gente percebeu? Esse crescimento todo gera gargalos, pressão na nossa infraestrutura e atacamos isso principalmente com as concessões dos grandes aeroportos, que vêm performando bem, entregando novos terminais, novas estruturas no lado do ar e a aceleração nos investimentos por parte da Infraero, que também está investindo num ritmo mais acelerado do que fez durante sua história. O que a gente percebeu, apesar de ter vencido esse primeiro problema? Esse ganho de bem-estar para a população não chegou na mesma magnitude na população do interior. Daí a necessidade de pensar um programa específico, uma política pública para estimular a aviação regional. É um diagnóstico relativamente fácil de fazer, cerca de 38% do consumo do país está fora das capitais das regiões metropolitanas. De cada 10 brasileiros de classe média, 6 estão no interior. As famílias de classe média do interior têm uma renda 20% maior do que as famílias de classe média das grandes capitais. Então, estava claramente notado um potencial grande da aviação regional e, como foi mencionado pelo deputado, o preço médio que caiu de forma geral, nos voos que não são entre capitais, ele é na média 31% mais caro do que os voos entre capitais. Então, acho que é um diagnóstico muito claro a necessidade de atacar esse problema. A política pública que a gente desenhou no governo sobre a aviação regional, ela incluía basicamente 3 pilares. O primeiro pilar é o de investimento físico nos aeroportos. Daí resultou essa lista de priorização dos 270 aeroportos, que foi considerado potencial econômico, inclusive levando em conta atividade econômica que propicia a geração de transporte de carga, potencial turístico, o Ministério do Turismo foi envolvido, todos os estados foram envolvidos nessa discussão e gerou essa lista dos 270, que não são necessariamente 270 novos aeroportos. A maioria deles são aeroportos existentes, mas que não têm infraestrutura adequada para receber voos ou receber voos de uma aeronave com um porte mínimo, seja estrutura de cercamento, de contra-incêndio, separação de pistas, enfim. Terminais, né? Terminais, toda a estrutura. Então, primeira fonte de ataque é a estrutura física para receber os voos. A parte de obras ainda está para a parte mais acelerada a começar, porque optamos por fazer, não ao definir o 270, começar as obras, mas fazer estudos profundos. Foram contratados projetistas que foram em loco em cada um dos 270, estudos de viabilidade técnica e ambiental, para que depois isso não trave no futuro e, considerando a projeção de demanda de cada aeroporto, ser feito um projeto, considerando a aeronave crítica, a projeção de demanda. O projeto é modular para crescer ao longo do tempo, à medida que a demanda cresça. O segundo ponto é a maioria desses aeroportos são geridos por estados ou municípios. Então, o que a gente pensou foi em trabalhar numa gestão adequada desses aeroportos para que esses investimentos que estão sendo feitos com recursos do governo federal não se percam. Então, a gente revisou, deve ter cerca de 2 meses que publicamos um novo Plano Geral de Outorgas, estabelecendo regras, critérios, mecanismos pelos quais os estados e municípios que administram esses aeroportos têm que passar a cumprir para receber. E o terceiro pilar, que é o que a gente está focando basicamente nessa discussão da MP, é o incentivo para que as empresas aéreas cheguem nessas localidades que, em muitos casos, não têm viabilidade econômica no curto prazo. A gente entende que em alguns mercados a gente precisa de um subsídio que funciona como um empurrão para que, dali a um tempo, esse mercado amadureça, se desenvolva, ganhe maturação, a rota. Se torne viável. E daqui a 10 anos, que a gente entende que é um tempo adequado para que tudo isso aconteça, isso esteja acontecendo. Deputado Nilson Leitão, nós estamos quase indo para o intervalo, mas eu gostaria de ouvir em relação ao ponto que foi comentado pelo secretário, que é a gestão dos aeroportos. O secretário comentou que uma das alternativas é que os aeroportos sejam administrados pelas próprias prefeituras. A gente sabe que as prefeituras brasileiras, sobretudo as de menor porte, onde vão estar esses aeroportos, elas têm problemas, passam por problemas graves, têm muita dificuldade de administrar coisas que são mais do dia a dia da prefeitura. Saúde, educação, transporte, às vezes compra de merenda escolar.
Qual a sua avaliação em relação à perspectiva de uma prefeitura de pequeno e médio porte administrar um aeroporto? Eu não preciso nem falar do pequeno. As 6 concessões que foram feitas, 4 aeroportos estão deficitários. Estão com um problema financeiro, né? São 4 aeroportos grandes, das 6 concessões que o governo fez. As prefeituras menores, eu fui prefeito e instalei o aeroporto da minha cidade com toda a dificuldade, com recursos, com emendas e tudo mais. A manutenção disso é caríssima. As exigências para a questão de segurança, do combate a incêndio e tudo mais, você não consegue ter dinheiro para isso, recursos para isso. Você capacita os seus funcionários para que possa atender com alta qualidade os aeroportos, mas mesmo assim as mudanças de regras e tudo mais são muito rápidas, mudam quase que mensalmente ou pelo menos semestralmente tem novas regras acontecendo. Eu acho que a função da terceirização, a presença da Infraero também, poder assumir aeroportos em portes menores, ter esse ônus pelo seu conhecimento, pelo seu know-how, poderia melhorar muito esse atendimento. Hoje tem essa dificuldade enorme. Eu acho que poderia ter uma presença maior do governo federal nesses setores, principalmente dessas empresas. A Infraero não pode assumir apenas aeroportos que dão lucro. Né? Isso é uma necessidade, é um modal de transporte importantíssimo para um país como o Brasil, que é um continente, na verdade. Então eu acredito que prefeituras e estados deveriam ter um pouco mais da ajuda do governo federal. Hoje todos sofrem. Você vai em alguns aeroportos que tem uma boa pista, que foi feita às vezes pela prefeitura ou por uma outorga da construção de uma usina hidrelétrica, mas o funcionamento dele é um caos. Deputado, você tocou num ponto que eu quero falar no segundo bloco, que é a questão da segurança dos aeroportos. Nós vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco nós vamos falar exatamente sobre isso, a flexibilização da segurança dos aeroportos regionais. Se você não participou, ainda dá tempo, pelo 0800 6969, o e-mail expressionacional@câmara.leg.br, o nosso Twitter, @xnacional. A gente volta já já, não saia daí. Olá, o Expressão Nacional está de volta na TV Câmara, nossa página na internet. Hoje estamos falando do Programa de Desenvolvimento da Aviação Regional. E eu quero começar esse bloco falando sobre segurança. Eu vou pedir para passar um trecho de uma entrevista que o ministro Moreira Franco deu para a rádio CBN no dia 31 de outubro. Vamos ouvir. Nós precisamos garantir a segurança, mas a garantia da segurança não pode ser confundida com uma busca de uma excelência tecnológica. Então, as regras que a ANAC aplica no campo regulatório para o aeroporto de Guarulhos não pode ser a mesma regra aplicada num aeroporto de uma complexidade menor, infinitamente menor, como é o caso, por exemplo, de aeroportos na Amazônia. Rodrigo Spader, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas. Eu acredito que essa questão da segurança seja uma grande preocupação. Você, como piloto, deve pensar nisso o tempo todo, né? 100% do tempo. E como é que você acha que se pode garantir que haja segurança, a segurança necessária, diante dessa flexibilização sugerida pelo ministro Moreira Franco? Sim, é evidente que aeroportos maiores terão regras mais firmes, digamos assim, em relação à segurança. E aeroportos menores poderiam ter regras mais flexíveis. Na verdade, se trata da categoria do aeroporto. Que tipo de aeronave vai operar neste aeroporto? Então, sim, Guarulhos vai ter determinados requisitos. Aeroportos médios, um pouco menos de requisitos. E aeródromos pequenos, que recebem pequenas aeronaves, podem ter um equipamento básico, digamos assim. O Brasil ele é signatário da ICAO, que é a Organização de Aviação Civil Internacional, e ele deve, por ter assinado, por ser signatário, deve seguir certas regras de segurança, independente do tipo e do tamanho do aeroporto. Eu não tenho os dados específicos de qual seria o tipo de flexibilização na segurança, então não poderia dizer se sou favorável ou não. Mas com certeza, o ministro está correto em dizer quando a gente tem que ter um equilíbrio em termos dos requisitos necessários para a operação de determinada aeronave. Porque,
podemos ter 100% de segurança, é só a aeronave não decolar, né? Então a gente não pode chegar a esse ponto, a gente tem que atingir esse equilíbrio, acho que é isso que o ministro quis dizer. Mas no caso dos aeroportos da Amazônia, por exemplo, onde principalmente questão de chuvas, o clima, a questão dos instrumentos que precisa ter para decolagem ou para aterrissagem, tudo deve ser em todos, na minha opinião. Para mim, independe do tamanho do aeroporto. Acontece lá, não raramente, aliás, acontece com muita frequência, de aviões arremetendo depois de 1h20 de voo, com 80, 90, 100 passageiros, tendo que voltar a Cuiabá, no caso lá da minha região, por falta da instrumentalização de um aeroporto. Sim. Quer dizer, eu acho que esse básico, que isso é um básico, na minha opinião, para qualquer aeroporto, porque mesmo nas aeronaves particulares, que são muitas, hoje crescente em regiões como essa, é necessário dar essa segurança para o piloto, para a tripulação, é claro, e principalmente em aviões comerciais. Então eu acho que essa flexibilização da questão da segurança da pista, da aterrissagem e decolagem, eu acho que ela deve ser cobrada de forma 100%. Se cobra muito, fica muito mais preocupado às vezes com um caminhão bombeiro do que com a instrumentalização de uma pista aeroportuária. Eu acho que essa exigência e essa participação do governo federal em poder instrumentalizar todas essas pistas é muito importante. Mas a própria instrumentalização, ela existe em diversos níveis, né? Então é essa questão, claro, atingir esse balanço. Instrumento vai ser mais barato do que um outro aeroporto. Tem, por exemplo, o ILS, para mim é óbvio. A gente tem um ILS que é tão falado, né? ILS de categoria 1, categoria 2, categoria 3, que, por exemplo, está sendo instalado em Guarulhos. O que é ILS? O ILS é um sistema de aproximação por instrumentos de alta precisão. E esse sistema ele é dividido em várias categorias. Então, em alguns aeroportos brasileiros, a gente tem a categoria 1, em poucos a categoria 2 e ainda nenhuma categoria 3, que é onde o piloto poderia pousar sem visibilidade. O avião ele pousa automaticamente, né? Obviamente. Em algumas pistas não é exigido nada. Não é, em outras não é exigido. Quer dizer, aquele piloto ele está com a sua vida em risco, né? E todos os seus passageiros, no caso, independente do tamanho da aeronave. Se for uma pessoa só, já deve ter todo o cuidado de segurança. A grande questão é atingir o equilíbrio. Eu entendo, ministro, mas a gente deve ter muito cuidado, porque uma flexibilização nos requisitos de operação de um aeroporto pode sim vir a causar um incidente ou até mesmo um acidente, né? Secretário Rogério Coimbra, em relação a essa questão da segurança que foi comentado, né? Recentemente, a gente teve notícia que 2 aeronaves de empresas diferentes não puderam pousar em Fernando de Noronha porque o caminhão de corpo de bombeiros estava quebrado e porque o pó químico que tinha lá estava vencido. E aí, quando a gente pensa em Fernando de Noronha, que é um local internacionalmente conhecido, né, um local turístico internacionalmente conhecido, a gente vê que esse tipo de coisa acontece em Fernando de Noronha, como é que a gente vai ficar tranquilo, por exemplo, lá em Mato Grosso, que não é tão famoso internacionalmente falando, pode ser até pelas commodities, né, deputado, mas não pelo turismo? Bom, essa questão de segurança é uma função principal da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, que é um órgão independente, vinculado à SAC, mas que tem independência técnica para suas ações e que eu não represento aqui. Mas a função principal da ANAC é garantir essa segurança de voo e muitas vezes alguns aeroportos são fechados, alguns pousos são impedidos justamente com o objetivo de garantir a segurança e de não colocar em risco a vida dessas pessoas. A função de se ter um órgão de aviação civil, e é assim no mundo inteiro, é garantir as pessoas que não conhecem de aviação civil, não sabem medir se uma pista é adequada ou não sabem medir se um piloto é adequadamente preparado ou não para aquela função, é estar testando isso, dando os limites. A fala do ministro Moreira Franco sobre a questão da Amazônia Legal leva em conta, obviamente, eu nem gosto do termo flexibilização na segurança, não estamos abrindo mão de segurança para nada. É uma discussão sobre que nível de segurança deve ser exigido em função de que porte de aeroporto. O comandante falou bem da questão da ICAO, que é o órgão da ONU especializado em aviação civil, que tem as suas regras, e diversos países, inclusive Estados Unidos, por exemplo, que tem elevados índices de segurança de voo, declara diferenças com relação às normas da ICAO, adota ações que mitigam aqueles riscos de acidente com outras alternativas e permitem algumas operações diferentes do padrão ICAO. Como na Amazônia Legal, o fechamento de um aeroporto pode significar não está chegando medicamentos, não está chegando assistência médica, não está chegando comida e aí sim está botando vidas em risco. É uma autorização legal que a gente está propondo para que a ANAC, fazendo toda essa análise, verifique e dê critérios específicos para a Amazônia Legal, mas sempre respeitando todos os limites de segurança. Um questionamento que eu acho que é pertinente aqui. A ANAC é um órgão do governo, fiscalizador, tá certo? No caso
o que se propõe aqui, na minha opinião, e eu acho que é o que está errado, a ANAC fiscaliza, interdita um aeroporto por falta, às vezes, de um portal, ou por falta de uma cerca, ou por falta de um instrumento, tá certo? E aí cai na pergunta que foi feita sobre a condição financeira de uma prefeitura que mantém aquele aeroporto necessário aberto. Vem só a mão de ferro para fechar. Se a prefeitura não tiver aquele R$1 milhão, 800 mil, 2 milhões para investir, aquele aeroporto vai ficar fechado sob a fiscalização da ANAC. Aí é que vem o questionamento e a cobrança que a gente já fez várias vezes ao governo, de que é necessário que o governo não fique assistindo aquilo como se a ANAC fosse de um governo e o investidor do próprio governo fosse de outro governo. Então, eu acredito que precisa ter esse tipo de combinação, onde a ANAC fiscaliza, notifica aquele aeroporto, vocês têm que ser notificados também, dizendo, olha, esse é emergencial, vamos socorrer aquela pista, aquele aeroporto, destinando recurso para aquele fim específico, para não dar aquele prejuízo regional, que muitas das prefeituras não têm condições de comprar aquele instrumento, ou o caminhão de bombeiro, que é o caso mais recorrente, né, a questão do combate a incêndio, que é um caso recorrente hoje no país, né, tem aeroporto esperando há 2 anos para se abrir, que não pode funcionar, a pista não pode ser homologada, às vezes, por conta disso. Então é necessário, na minha opinião, que haja um pouco mais de harmonia, de diálogo entre o próprio governo, aquele que fiscaliza e aquele que investe. Perfeito. Sobre essa colocação, eu queria esclarecer uns pontos. Tirando o preciosismo que eu gosto de considerar a ANAC um órgão de Estado independente para fazer a sua atividade independente de política pública, eu acho que está perfeita a colocação e nós estabelecemos uma mudança em toda essa dinâmica justamente para atender esse objetivo. A Secretaria de Aviação Civil foi criada em 2011 e o nosso fundo, o FINAC, à época, era um orçamento de cerca de 250 milhões ano. Com as concessões, que além de propiciar os grandes investimentos dos aeroportos, hoje está nessa faixa de 4 bi ano. É a previsão para o ano que vem um pouco mais de 4 bi. Então, além da gente ter aumentado esse recurso, a gente mudou a dinâmica. Como é que funcionava antes? Existia o Programa Federal de Auxílio a Aeroportos. Mas as empresas, os municípios ou estados que administravam aeroportos, que submetiam seus projetos para receber investimentos federais e eles eram analisados e aprovados ou não. O que acontecia era uma dinâmica perversa que apenas os estados mais capacitados e que menos precisavam conseguiam ter os projetos aprovados porque tinham expertise para isso e gerar os recursos. Daí essa mudança na dinâmica da gente ter assumido os 270 e eles estão distribuídos por todo o território nacional. Nós mesmos fazemos estudos. Do Profaa. Isso, não só do Profaa. O Profaa e os recursos fora do Profaa também estão abarcados nisso. Então, nós fazemos o projeto, nós fazemos os investimentos físicos, as licitações, já compramos a fundo perdido e entregamos para estados e municípios diversos caminhões de contra-incêndio, que são itens extremamente caros, que as prefeituras e de municípios pequenos, principalmente, têm dificuldade de estar arcando com isso. Então, o governo federal mudou essa dinâmica e está, sim, ajudando muito. E agora, com a obra nos 270, que também está sendo feita a fundo perdido com recursos federais, se não está sendo demandado dos estados ou municípios sequer contrapartida, eu acho que a gente vê uma mudança radical nessa realidade e uma estruturação bem melhor dos aeroportos que realmente precisam desse socorro do governo federal. Deputada Assis Carvalho, o senhor que presidiu essa comissão mista, esse tema da segurança foi bastante discutido lá? Como é que foi isso? Sim. O nosso ministro Moreira Franco nos deu a alegria da sua presença e lá tratou também deste ponto, a ANAC presente, onde fez também esse debate, essa discussão. É claro que a ANAC é que tem as prerrogativas, tem as condições da melhor avaliação. Não queremos em nenhum momento ter aeroportos regionais colocando a vida das pessoas em risco. Isso não é o desejo de ninguém, nem de quem faz o voo, nem de quem anda, nem de governo, né? O que o ministro levantou, e aí não cabe a mim emitir opinião sobre isso, porque os técnicos é que têm as condições necessárias para avaliar, é um pouco nesse sentido já colocado aí pelo Rodrigo. Rogério é o outro aqui, o Rodrigo, né? O tipo de equipamento que você pode ter, e aí, numa linguagem meio aqui, quer dizer, eu posso ir de uma cidade para outra num carro de um luxo maior, num carro mais simples, mas vou chegar ao mesmo destino. Quer dizer, eu posso ter determinados equipamentos para um aeroporto, que ele vai ter um aeroporto grande de Guarulhos, que tem não sei quantos avião que pousa um dia, para um aeroporto que às vezes tem um por dia. Eu não preciso ter esse mesmo investimento, porque aí eu vou sobrecarregar o aeroporto e não vou lhe oferecer condições de competitividade. Agora, o olhar que eu acho que foi muito interessante do governo, e aqui o Rogério já colocou muito bem,
é que o que diz respeito à melhoria das estruturas, dos novos aeroportos, 270, o governo está praticamente cuidando de tudo, né? Está estruturando tudo. Daí para frente, o deputado Nilson Leitão colocou uma coisa interessante, a gente sofre também em outras áreas, é que você tem determinados estados e prefeituras com mais expertise, com menos expertise, com mais capacidade ou menos capacidade de apresentar projetos, e muitas vezes ele não consegue ter o caminhão porque não apresentou o projeto. Aí depois fica desesperado para comprar com os próprios recursos. Eu acho que nós temos que fazer um esforço muito grande para cada vez mais quem está na gestão pública vai ter que, de uma forma bem republicana, como o governo tem se comportado, disputar os programas de governo que estão à disposição. E aí isso falta muito de alguns municípios. Então, o que o governo trabalha, e a gente não está criando nada como novo, ora, mas se outros lugares do mundo já aconteceram esse tipo de estímulo e deu certo, por que não vai dar certo aqui? Precisamos acreditar mais em nós mesmos, porque lá no debate que nós tivemos, foi dado algumas experiências, alguns exemplos dolorosos. Você pega hoje um voo de Fortaleza a Miami, então você está me estimulando pelo custo da passagem, pelas condições oferecidas. É mais fácil ele ir de Fortaleza a Miami, gastar o recurso do nordestino, né? Do filho do cearense, lá em Miami, do que ele sair de Fortaleza pelos incentivos a Juazeiro, que tem um turismo religioso histórico imenso, mas as condições de voo de Fortaleza a Juazeiro, pelos estímulos apresentados, são infinitamente inferiores do que de Fortaleza a Miami. Isso não está correto. Tem uma coisa errada. Eu estou estimulando agora a gente pegar a riqueza do meu estado, do meu país, para gastar lá fora, lá em Buenos Aires, né? Lá não sei onde. Ao contrário, o que eu tenho que estimular é que a gente possa aquecer a economia dentro do meu próprio país. Então, para isso, é preciso quebrar algumas barreiras. E dentro das barreiras, é preciso ter aqui e acolá um grau de sensibilidade para resolver algumas situações, sem colocar a vida de ninguém em risco. Ninguém está querendo e nem pedindo para fazer voo de forma forçada, né? Mas também, às vezes, tem que dar uma olhada. Eu vou dar aqui um exemplo claro. Lá no meu estado, lá nós temos 7 aeroportos que estão dentro deste programa. Nós temos a cidade de Parnaíba, nós temos Floriano, Picos, Paulistana, Bom Jesus, Correntes e Raimundo Nonato. Parnaíba tem um aeroporto com uma condição boa. Depois que feito o aeroporto, foi autorizado, e vou estar inclusive nessa sexta-feira lá, né, na inauguração de um parque eólico. Depois que foi feito o parque eólico, que foi autorizado pelo próprio governo, chega a ANAC e não quer mais autorizar o funcionamento do aeroporto porque tem um parque eólico. Ora, tem alguma coisa errada, porque é muito estranho, porque o parque eólico não foi feito sem autorização das áreas competentes. Foi um esforço do tamanho do mundo, nós passamos praticamente 3 anos numa luta tamanha, tendo prejuízos, né? Eu sei que a ANAC tem seus critérios, tem seus cuidados, responsabilidade, mas aqui e acolá existe, né, alguns técnicos meio exagerados, porque no caso de Parnaíba houve exagero sim. Eu quero só aproveitar e dizer que nós convidamos a ANAC para compor aqui a nossa mesa de debate, mas infelizmente o nosso convite não foi aceito pela agência. Deputado, você quer falar? Eu só quero aqui lembrar aqui de um contrassenso que existe nessa história toda. Veja bem, o deputado Assis disse que as prefeituras têm que se organizar melhores, inclusive prefeituras pequenas, às vezes não tem nenhum engenheiro lá, e para disputar os programas de governo. Em 2012, eu sugeri à Secretaria de Aviação Civil que, ao invés de usar o modelo, eu acho até que mudaram já, o modelo de que os governadores priorizassem os aeroportos que receberiam investimentos do Profaa, por exemplo, que isso é uma determinação de cada governador. Que houvesse, de fato, daqui para lá, um estudo profundo do Brasil de um plano diretor de desenvolvimento aeroportuário, a necessidade de instalação regional, onde você supriria cada região, né? E realmente isso é uma coisa morosa, difícil, onde tem a maior necessidade, às vezes não está se construindo, às vezes se constrói por uma decisão política, às vezes o governador da região tal, né? Lá no meu estado aconteceu isso. Né, regiões que deixou de ser atendido e outras foi atendido da cidade do governador, não que não precise, mas não era uma prioridade naquele momento. Porém, o BNDES, por exemplo, quando se faz uma concessão, como o caso das concessões dos aeroportos do Brasil, o BNDES praticamente banca a construção e reforma desses aeroportos, a adequação dos aeroportos, com dinheiro público para esses concessionários, que serão concessionários por 30 anos, 40 anos, aí, com o tempo que for,
mas não tem a mesma capacidade de fazer essa distribuição de recursos para fazer com que os programas de aeroportuários cheguem o dinheiro na mão das prefeituras e estados, que poderiam ser muito mais facilitados. É muito mais fácil o governo dar o dinheiro público com uma carência, com um juro baixíssimo na mão de uma concessão, que eu acho que tem que dar, mas deveria dar esse mesmo tratamento. O Brasil já teria avançado, nós estamos atrasadíssimos nisso, nós somos um país super atrasado em relação à construção de aeroportos regionais. Isso é mais do que claro, né? O Brasil já merecia isso há muito tempo. Eu acredito, e fica aqui a sugestão, de que de fato o governo tem que olhar com esses olhos. Além disso, tem outro detalhe. Nós pagamos um dos combustíveis mais caros do mundo. Do mundo. O meu estado é um absurdo o preço do combustível, do caso, para as aeronaves. Se reduzisse, se o governo tivesse abrindo mão dos impostos desse combustível, praticamente esse dinheiro aqui desse fundo poderia estar sendo aplicado, inclusive em outras coisas, porque baratearia de forma fatal aí as passagens aéreas. A parte mais cara do transporte aéreo está nos combustíveis, entre o ICMS dos estados e também dos tributos. Só para colocar o exemplo que eu coloquei claro, já você falou desse ponto, o preço do querosene hoje, ele, pelos dados do debate que nós tivemos, está em torno de 40% do custo, né, de um voo desse. E aí, quando eu dei o exemplo de Fortaleza... E de impostos na querosene. E quando eu coloquei o exemplo claro de Fortaleza, que foi levantado lá, ó, se você pega uma aeronave para viajar de Fortaleza a uma cidade próxima, não é? E nós já demos aqui o exemplo, sei lá, no Juazeiro, mas podia ser outro, Crato, por ali, eles estão cobrando 27,5%. Ora, o mesmo lugar que você coloca este querosene, se for colocar na aeronave de Fortaleza a Miami, é 4%. Então, quer dizer, realmente é uma distorção muito grande. Agora, o que vai acontecer? É o nosso velho, tão sonhado, esperada reforma, né, tributária, que aí quando fala deste ponto... Eu estou dizendo pela lógica. Aí você sabe a confusão que dá. Eu quero colocar aqui uma observação que chegou de um consultor para modal aéreo, o Cláudio Lousada. Cláudio mandou aqui um conjunto de observações muito grande, mas infelizmente não tem como ler tudo. Eu vou ler um trecho. Ele diz o seguinte: a aviação regional é sem dúvida a única solução de integração nacional entre os mais de 5 mil municípios brasileiros, onde somente 130 são atendidos por linha aérea, ou seja, 2,33% das cidades brasileiras. O motivo? Todo novo empreendedor ou empresa aérea já estabelecido ou futura renega as cidades pequenas e médias para dedicar-se exclusivamente às ligações entre as capitais, preferencialmente com jato. Por que não abrir esse mercado renegado a outros investidores? Mesmo sendo eles de capital transnacional, podemos direcionar o capital internacional às empresas regionais. Parece que na reunião de hoje da comissão houve uma flexibilização em relação a isso, né? Foi debatido e aprovado. Só para colocar claro, hoje o relatório, ele coloca, você pode integralizar até 100% de capital internacional. Agora, você obrigatoriamente tem que ter empresa ser nacional. Não é? Não tem nenhum problema. Então, tinha um limite... 20%. Era 20%, e agora ficou 100%. Então, essa questão está superada. Já está aprovado. Já está aprovado no relatório. Isso resolve muita coisa. Por exemplo, a Gol, ela chegou a montar uma matriz em outro país para poder trazer dinheiro. Quer dizer, o Brasil precisa entender que nós temos que trazer dinheiro de fora, mas tem que beneficiar a empresa brasileira. Comandante, tem que passar nos 2 plenários ainda, tá? Isso foi aprovado na comissão, na comissão especial. Aprovado na comissão, na comissão especial. Mas eu vou lhe dizer, foi um debate tão rico e maduro que, como houve acordo de liderança de todos os partidos, eu acredito que a possibilidade de alteração nas duas casas é uma surpresa se vier a acontecer. Porque na comissão passou por unanimidade, foi sem conflito. Quando você faz debate na comissão com este nível de acordo, o normal, pela nossa experiência, né, deputado, é que quando chega no plenário não haja mais tantas dificuldades. Eu até era para ter entrado hoje na Câmara, a previsão é que entre amanhã, porque senão caduca, nós estamos também já no limite para a aprovação. Até dia 24 de novembro, isso tem que ser votado. Como tem o tempo de ir para o Senado, não é? Então... Vai ter que ser aprovado nas 2 próximas semanas. Exatamente. Secretário, qual a sua avaliação em relação a essa mudança que foi feita hoje no relatório de permitir a participação de capital estrangeiro num percentual maior do que a legislação permite hoje?
Bom, em primeiro lugar, acho importante fazer uma distinção que muitas vezes se faz confusão quando se fala de capital estrangeiro em empresa aérea. O que foi discutido hoje não é permitir empresas estrangeiras fazerem voo doméstico no Brasil. Exatamente. Uma empresa de fora vir fazer esse voo. O que se permitiu é que as empresas nacionais com sede no Brasil, gerando empregos no Brasil, pagando tributos no Brasil e cumprindo as regras do Brasil, possa ter capital de nacionais de outros países. Senão na secretaria, nós perderíamos o nosso emprego, né? Exatamente. Os pilotos e comissários a gente do país. entende que esse é um debate que precisa ser feito. Hoje o código, que é de 86, traz esse 20%, ele traz diversas limitações de atração de capital, traz limitações inclusive de abertura de capital em bolsa, porque o capital que está em bolsa você não consegue demonstrar para o órgão regulador na mão de quem esse capital está, se é nacional ou se é estrangeiro, traz uma complexidade regulatória muito grande. Como isso surgiu hoje, eu não tenho como trazer que é uma posição final de governo, mas na secretaria a gente estuda esse assunto há algum tempo e vê com bons olhos essa mudança. E nisso não vai contra a posição que esse governo tem de normalmente exigir mais participação de capital nacional em concessões e operações que o governo faz? O governo analisa, acho que caso a caso, vendo prós e contras de cada setor. A própria concessão dos aeroportos que nós fizemos não tinha esse tipo de necessidade. Tinha um percentual de 49% que era da Infraero, pré-estabelecida. A Infraero é uma sócia relevante, mas o sócio majoritário em 51% não tinha qualquer limitação de capital estrangeiro. Assim como não tem em telecom, em bancos, em diversos outros setores da economia. Alguns setores permanecem e o governo normalmente faz uma discussão caso a caso, analisando prós e contras e riscos de cada medida. Rodrigo Spader, qual é a visão dos profissionais do setor aéreo em relação a essa abertura de capital? Vemos com bons olhos também, porque se tivermos e mantermos o controle das empresas em mãos de brasileiros, como o Rogério falou, gerando empregos aqui para os pilotos, comissários, aeroviários, enfim, a toda a estrutura do país, não vemos com bons olhos essa abertura de capital, desde que o controle fique no país. Deputado Nilson Leitão, a sua avaliação em relação a esse ponto? Eu sou totalmente favorável. Eu acredito que o Brasil tem que ter esse entendimento. Até porque em outros setores há sim, existe investimento estrangeiro na Petrobras, existe em tantos outros setores, não é possível ter que não fomentar isso. Então as empresas brasileiras que estão aqui instaladas, que têm todo o seu histórico, toda a sua matriz aqui, pode ir lá e captar recursos lá fora para poder investir e melhorar a qualidade nossa aqui. O que não pode, por exemplo, eu tenho até uma pegadinha da Copa do Mundo, uma empresa de Santa Cruz de La Serra abriu uma linha entre Cuiabá e Santa Cruz de La Serra. O aeroporto de Cuiabá se estruturou para aquilo, estava tudo certo com a Infraero. Acabou a Copa do Mundo, foi desestruturado tudo, a empresa que investiu, comprou para manter aquela linha, estava ampliando porque tinha clientela sobrando, teve que voltar para Santa Cruz com um prejuízo enorme, porque o aeroporto diz que não tem mais capacidade com a estrutura que tinha durante a Copa. Até a Copa foi uma situação, acabou a Copa, o aeroporto não tem mais capacidade. Então esse tipo de coisa tira a credibilidade do país lá fora e de investidores também, que precisa acreditar no Brasil cada vez mais, só para deixar registrado. Deputado Nilson Leitão, PSDB do Mato Grosso, muito obrigado por sua participação no Expressão Nacional. Rodrigo Spader, vice-presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas, muito grata também por sua presença. Deputado Assis Carvalho, PT do Piauí, muito obrigado por sua participação aqui no Expressão Nacional, mais uma vez. Rogério Coimbra, secretário de Política Regulatória da Secretaria de Aviação Civil, muito obrigado também. Desejo boa sorte ao finalmente da tramitação da medida provisória aqui nas duas casas. Muito obrigado, boa sorte a todos. Você de casa que nos acompanhou pela TV Câmara e pela nossa página, eu agradeço a sua audiência, as suas perguntas. Na próxima semana, nós vamos falar da crise hídrica que preocupa não somente os paulistas, mas brasileiros de todas as partes. Eu sou Maristela Santana e eu espero você na próxima terça, às 9h30 da noite. Até lá.